Hoje, na nossa ecologia, explicamos tudo o que você precisa saber sobre cadeias alimentares. Definição, tipos, exemplos e diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. Vamos começar! O que é uma cadeia alimentar e suas características? A cadeia trófica, ou cadeia alimentar de um ecossistema, é um esquema no qual são representadas as relações lineares entre as espécies de organismos consumidos e consumidores. Ou seja, as setas mostram como a energia é transferida de um organismo pertencente a um nível trófico inferior para outro organismo que ocupa um nível trófico superior. Algumas das principais características das cadeias alimentares são: a transferência de energia ocorre de organismos simples para organismos mais complexos. As setas indicam a direção da transferência de energia. Cada um dos elos de cadeia alimentar, ou de níveis tróficos, é representado por uma espécie. As espécies-chave são capazes de modificar as cadeias alimentares, uma vez que sua presença ou ausência controla a abundância de outras espécies, devido à posição que ocupam na cadeia alimentar. A quantidade de energia em cada nível trófico da cadeia alimentar pode ser representada em pirâmides tróficas ou ecológicas. Na base, com maior acumulação de energia, estão os produtores primários. No nível seguinte, o triângulo que representa a energia utilizada e acumulada é menor, representando 10% de toda a energia do nível anterior, e assim por diante. A energia disponível diminui rapidamente, por isso, essas pirâmides não são muito longas. Existem vários tipos de cadeias alimentares, dependendo dos organismos que as iniciam ou estão na base delas. Cadeias alimentares de predadores, também chamadas de cadeias baseadas em herbívoros. Neles encontramos a seguinte ordem: produtores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, consumidores quaternários. Cadeias alimentares de parasitas. Neles, os parasitas podem ser base alimentar para outros parasitas, ou alimentam-se de animais muito grandes, servindo de alimento para animais menores, como pássaros. Cadeias alimentares decompositoras. Neles, os micro-organismos decompõem a matéria orgânica morta. A ordem é a seguinte: detritos, decompositores, consumidores secundários. Exemplos de cadeias alimentares terrestres. Como exemplos de cadeias alimentares terrestres, indicamos algumas das quais ocorrem na floresta mediterrânea. O primeiro exemplo é o seguinte: vassoura, produtor primário; pulgão, consumidor primário; chapim, consumidor secundário; águia imperial, superpredador. Como segundo exemplo, encontramos alecrim, produtor primário; coelho, consumidor primário; lince, superpredador. Acima, deixamos um vídeo no qual falamos sobre ecossistemas terrestres. Exemplos de cadeias alimentares aquáticas. Nos ecossistemas aquáticos, as cadeias alimentares são mais longas. Como exemplos de cadeia alimentar aquática, indicamos uma cadeia alimentar marinha e uma cadeia alimentar de água doce. Um exemplo de cadeia alimentar marinha é o seguinte: algas verdes, produtor primário; moluscos, consumidor primário; cotos cognatos, consumidor secundário; salmão real, consumidor terciário. Por outro lado, um exemplo de cadeia alimentar aquática de água doce poderia ser o seguinte: enéias, produtor primário; gafanhoto, consumidor primário; rã, consumidor secundário; garça cinzenta, consumidor terciário. Agora que você conhece os exemplos de cadeias alimentares aquáticas, vamos ver a diferença entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar. Diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. A principal diferença entre uma rede e uma cadeia alimentar é que as cadeias são relações isoladas da cadeia alimentar. Ou seja, a teia alimentar descreve o conjunto de cadeias alimentares presentes num determinado ecossistema. É por isso que as teias alimentares oferecem uma representação mais realista das relações nutricionais que ocorrem numa comunidade. No entanto, estas teias alimentares são mais complexas e difíceis de representar, e, portanto, é geralmente mais fácil estudar as cadeias alimentares separadamente. Se quiser continuar aprendendo curiosidades sobre a natureza, não perca a playlist que deixamos aqui. Até a próxima, pessoal!